Olá, esse é o Enlace Podcast, um espaço onde educação, saúde e bem-estar se encontram para transformar vidas. E a nossa missão é conectar saberes, inspirar vidas. E nesse episódio nós vamos falar sobre climatério, reposição hormonal, emagrecimento saudável. E para esse assunto tão importante para todas nós mulheres, eu convidei a doutora Cláudia Prúcoli. Sou muito feliz com a sua presença aqui. Esse é o nosso quadro Gotas de Saúde e nós vamos falar um assunto que é direcionado para você, mulher, que já tem 40 anos e começou a perceber mudanças no seu corpo, oscilações de humor, uma névoa mental, uma confusão mental, alguma coisa em você não está como era antes, mas você já fez 40 anos, você começou a engordar um pouquinho a mais, está um pouco acima do peso. E sobre isso, a doutora Cláudia vai falar pra gente. Que bom, Claudinha, que você está aqui com a gente para falar sobre o climatério, uma fase tão importante que todas nós mulheres precisamos compreender, né? E aí? Com certeza, Lara. Eu que fico feliz, né, de ter sido convidada por você. Falar sobre a saúde da mulher é um tema que eu gosto muito, né? É um assunto que tem muitas dúvidas, gera muitas dúvidas, né? E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho. Afinal de contas, o que é o climatério? Como ela precisa passar por esse processo de transformação de uma forma mais saudável? Tá, vamos primeiro a gente vai definir o que é transição da menopausa, né? A transição da menopausa, que a gente chama também de climatério, é uma fase, né? É uma mudança, né, da fase reprodutiva para a menopausa. E menopausa é a última menstruação da mulher. E essa transição, eu sempre falo com meus pacientes que é uma ponte, né, que liga a fase reprodutiva à menopausa. E essa transição, ela pode demorar até chegar à menopausa até 10 anos antes. Então, ela pode começar ali dos 40, né, em torno de 40, 50 anos, essa mulher ter vários sintomas. E por quê? Por que essa mulher tem sintomas? Isso acontece porque ela está oscilando, os hormônios dela estão oscilando, né? E dois principais hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. O primeiro a cair é a progesterona. Diante disso, vai começar cada sintoma ali de acordo com cada fase que essa mulher vai passar. Então, vamos começar a caracterizar esses sintomas? Irregularidade menstrual. Essa mulher, ela começa a ter sangramentos intensos, intercalados com uma menstruação mais escassa. Pode demorar mais tempo o período menstrual, assim, a menstruação? Pode. Tipo, antes era 7 dias, agora eu tô menstruando por 14 dias. Perfeito. E, inclusive, isso é bom você falar que essa mulher, ela costuma sangrar tanto que ela fica anêmica, gerando cansaço, gerando fadiga. Então, irregularidade menstrual marca essa transição, tá? Outra coisa que a gente observa, né, vamos lá, baixa da libido. Essa mulher começa a sentir, ela não tem vontade de ter relação sexual, ela tem ressecamento vaginal, ela tem incômodo, né, por ter relação sexual, ela tem queda de cabelo, ela tem dores no corpo. Aí, em consequência disso, oscilações de humor. Exatamente. Médica. A oscilação de humor é muito presente, então é aquela mulher que, ora ela tá alegre, ora ela tá triste, ora ela tá cheia de projetos, né? Ora ela não quer fazer mais nada. Isso se confunde muito com depressão, né? Ansiedade. Essa mulher, ela vive momentos de oscilação. Ela tem as famosas ondas de calor. O que é isso? São os fogachos, né? E isso acomete essa mulher principalmente à noite, na hora do sono. E essa mulher acorda 2, 3 horas da manhã. Eu falo que ela acorda, parece um vulcão, tem hora que ela tá numa geleira, né? E ninguém entende isso, né? Ela tá coberta, ela destapa. Então, tudo isso tem a ver com essa oscilação, que é a oscilação da transição da menopausa, né, de acordo com os hormônios que estão oscilando. E esse fogacho pode acontecer ainda no início, né, no climatério, nessa fase de transição. Sim, inclusive, às vezes nem o fogacho, né, aquela característica daquelas ondas de calor que elas duram ali em torno de 1 a 5 minutos, são curtas, né, e é incômodo, né, é ruim, não é um calor normal, é diferente. Mas, às vezes, essa mulher não tem isso, mas aquela mulher que já percebe quando acorda pela manhã e que observou que o pijama ficou molhado, pode ser sim, né? Oscilação, falta de estrogênio, né? Tem coisas acontecendo ali já.
Tá bom? Pode acontecer dela ficar mais irritada, mais estressada? Sim. Porque ela está mais cansada, porque ela está dormindo mal. Uhum. É uma fase... Ela está passando por toda esse momento de transição, o corpo está mudando, o humor está mudando, então ela pode ficar em uma fase de irritabilidade? Sim, ela tem irritabilidade, como eu falei, ela tem irritabilidade, ela tem tristeza, né? Ela tem alteração desse humor, ela está ganhando mais peso, ela perde mais massa muscular, ela fica um pouco sem energia. Tudo isso faz parte dessa fase. Eu acho que é uma fase muito importante da gente, assim, falar mais sobre isso, porque geralmente essa mulher, ela vai até um psiquiatra, né? Busca ajuda, porque ela acha que o problema é com ela, né? Existe uma questão ali que ela está passando, né? Seja por uma depressão, ela acha que ela está com vários esquecimentos, e isso traz muita angústia para essa mulher, né? Explicar isso, entender isso. A gente está falando de sintomas que podem se iniciar 10 anos antes da menopausa. É um tempo considerável. Exatamente. O que é importante é que cada mulher vai ter sintomas, né, diferentes, em graus diferentes. Tem mulheres que vão passar sem sentir nada. Tudo bem. Mas a maioria vai ter sintomas, sim, e algumas perdem a qualidade de vida. Então, essa avaliação ela é muito individual. O que acontece? Transição da menopausa, não vai existir um exame, a gente não vai solicitar um exame que vamos fazer o diagnóstico de transição. Como a gente está oscilando, como essa mulher está oscilando nos hormônios, tem mês que está tudo bem, mas no outro ela está diferente. Porque isso é oscilação, né? Os hormônios estão oscilando, diferente da menopausa, que neste momento, a menopausa, que é a última menstruação da mulher, é diferente. Aí sim você vai conseguir identificar, num determinado momento em que ela ovulou, que estava tudo ok, né? A gente pega esse exame e acha que não, você não está na transição da menopausa, porque os seus exames estão dentro dos valores de referência, jamais. Como eu falei, é oscilação. Pode ser que no outro mês, aquela realidade que foi vista, né, seja outra. Então, a gente não vai caracterizar com os exames de sangue. É muito mais clínico. Essa mulher vai trazer pra gente, ela vai relatar pra gente sintomas, ondas de calor, irregularidade menstrual, enfim, aquilo que a gente conversou anteriormente. Então, você olha para o paciente num contexto geral. Com certeza. Quando que se inicia a necessidade da reposição hormonal, de fazer reposição? Explica pra gente também o que é reposição, porque é importante falar sobre isso. O que é repor? Então, primeira coisa, né? Reposição hormonal, quando iniciar? O quanto antes, né? Eu falo que a gente deve iniciar a reposição hormonal o quanto antes. A gente chama de janela de oportunidade, que são 10 anos ali, depois que essa mulher entra na menopausa, a gente tem 10 anos, e essa mulher tem que ter menos de 60 anos também, né, para que a gente inicie a reposição hormonal com segurança e que essa mulher vai responder muito melhor aos hormônios o quanto antes ela iniciar, depois dos anos da menopausa. Isso tem mudado, tá? Alguns estudos aí mostrando mais segurança, até inclusive em mulheres de 60 a 69 anos, né? Não observaram risco cardiovascular. E quando eu falo em risco cardiovascular, eu estou falando do infarto, do AVC, que é o derrame, né? Que as pessoas têm medo, né, de fazer reposição hormonal com medo dessas doenças, né, de serem acometidos por esse tipo de doença. Então, assim, a reposição hormonal ela deve ser feita o quanto antes. A avaliação de cada mulher vai depender do médico que está acompanhando ela. Né? Se ela pode, se ela não pode, qual hormônio ela vai fazer ou não, enfim. Isso aí tem que ser, isso é individual. Mas eu acho que eu adoro essa pergunta quando falam para mim o que é repor hormônio. Repor é colocar aquilo que a gente ou está produzindo de uma forma inconsistente, em pequena quantidade, ou a gente não está produzindo mais nada. Eu vou repor aquilo que eu consigo produzir. Então, vamos esclarecer o seguinte. O que essa mulher para de produzir? Progesterona, o estrogênio, né, o estradiol e a testosterona. São esses 3 hormônios, né, basicamente, que essa mulher está parando de produzir, não vai produzir mais. E é isso que a gente vai repor. Entendi. Nós vamos repor
todos os 3 hormônios para as mulheres? Não, depende. Né? Depende de cada mulher, depende de cada fase, depende da necessidade. Isso varia, isso é individual, ok? Outra coisa, eu falo também, reposição hormonal não é com, por exemplo, o chá de amora. O chá de amora, ele é indicado, né? Ele ajuda as mulheres, ali, principalmente no fogacho, mas ele não é reposição. Entendi. Nosso corpo não produz chá de amora. Entendi. Perfeito, entendeu? Nosso corpo não produz tibolona, ou nosso corpo não produz, por exemplo, outros ativos que a gente escuta. É porque eu observo muito assim, alguma resistência, um receio, um certo medo de fazer a reposição hormonal. Ok. Então, existe isso, sim, muito. Eu escuto falar, sim. Assim, e eu não sei se essa insegurança, né, chega muito ao seu consultório. As mulheres chegam inseguras para repor hormônio? Sim, a insegurança, ela vem, né, há muitos anos devido a estudos mal conduzidos, né, que eu não vou nem entrar aqui no detalhe, que é mais muita podcast, coisa, né? entendi. Exatamente. É outro assunto. É outro assunto, mas sim, a insegurança, ela vem, né, na maioria das vezes, por conta do medo de câncer e de doença cardiovascular, infarto, né, um AVC, que é o derrame. Né, essas mulheres sentem sim esse medo. Então é muito importante avaliar tudo isso, né? O histórico dessa mulher, para poder, compreendendo também, lógico, ali a clínica, mas sim. Principalmente o histórico, como foi a vida dessa mulher ao longo do tempo, quais são os fatores de risco, né? Sim, se essa mulher tem indicação, se essa mulher tem contraindicação, né? Tem que fazer uma anamnese bem feita, solicitar os exames que são necessários, né? Toda essa avaliação, ela tem que ser feita com critério. Mas eu sempre falo com todas as minhas pacientes que a primeira contraindicação é essa mulher não se sentir à vontade para fazer a reposição. Entendi. Não adianta, isso é uma coisa que a gente tem que, né, respeitar a mulher. Se essa mulher não se sente à vontade para fazer uma reposição hormonal, ela pode dizer, olha, doutora Cláudia, eu não quero fazer reposição hormonal, eu tenho Perfeito. medo, não me sinto segura, e aí o que faz? E aí a gente vai pensar em outras estratégias, né? Lógico, complementando, auxiliando, outros ativos, medicamentos, né? Mas a gente não pode esquecer que essa fase, seja a transição da menopausa, seja a menopausa, a gente tem que buscar melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Sim. Estilo de vida, né? Alimentação, né? Exercício físico, né? A família, né? O companheiro, né? Precisa compreender esse momento que essa mulher vive. A sociedade como um todo, né? Sim. Porque nós estamos falando disso agora com mais abertura, né? Talvez seria melhor isso. E é isso, assim, existe uma questão em torno desse assunto que precisa ser falado, porque cada vez mais a tendência da população é envelhecer e a gente precisa buscar a qualidade de vida. E um acompanhamento com o endocrinologista é indicado nesse caso. Então, envelhecer com qualidade, né? Administrar o envelhecimento de uma forma saudável. Exato. Né? O que é importante também a gente falar da terapia de reposição hormonal, repor os hormônios. Por quê? Qual o benefício disso, né? Afinal, a gente está falando, né, desses sintomas, mas a gente tem que falar muito além. É a importância dessa reposição hormonal para a vida dessa mulher. Proteção cardiovascular. Muito importante. Proteção óssea e proteção cerebral. Fora aqueles sintomas, né? O ressecamento vaginal, a libido, outras, né? Tudo aquilo que a gente falou. Mas nós estamos falando em proteção, né? Então, a mulher que ela repõe hormônios, ela sim está se protegendo. Então, ela está buscando qualidade de vida. Com certeza. E o câncer de mama e a reposição hormonal? Pergunta excelente. O grande medo hoje, né, dessa mulher que ela vai fazer reposição hormonal é o medo do câncer. O que é importante entender? Se a mulher, né, ela teve a mãe ou a irmã com câncer, se ela teve essa irmã ou a mãe com câncer de mama, ela tem mais predisposição genética de ter câncer de mama. Sim. E a reposição hormonal, ela não vai aumentar esse risco. Se ela tem predisposição para o câncer de mama, né, genético, né, porque ela teve a mãe, ela teve a irmã,
A reposição não aumenta esse risco. Não aumenta. Repor ou não vai aumentar esse risco. Porém, lógico, essa mulher vai ter que ser bem avaliada com critérios para ver se vai ou não fazer a reposição hormonal. Mas isso é importante deixar claro que não é a reposição hormonal que vai aumentar o risco de câncer de mama. Predisposição genética, se ela tem, ela tem. Okay? Não depende disso. Não depende disso. Entendi. A reposição hormonal, ela pode ser para a vida toda da mulher. Enquanto os benefícios superarem os riscos, essa mulher pode repor para a vida toda. Mais uma vez, os benefícios superaram os riscos, essa mulher pode repor. E acontece dessa mulher ser sedentária? Período da vida dela, aí ela começou a repor hormônio, ficou mais animada, acontece dela procurar academia para começar a malhar, acontece isso? Você vê isso? Sempre acontece. Né? Eu falo sempre assim, a reposição hormonal, ela não vai te dar, né, uma vida que você não construiu lá atrás. Por isso que é importante a mulher que está na transição, que ela pensa numa qualidade de vida, né, que ela vai chegar aos 40 anos, que ela comece bem antes. Que ela se dedique, que né? Ela se dedique. Tem que suar. Exatamente. O exercício físico, uma alimentação com comida de verdade, com menos ultraprocessados, diminuindo bebida alcoólica, tentando cada vez melhorar essa qualidade do sono. A qualidade do sono é muito importante. Exatamente. Né? Lidar com os estresses, né, do dia a dia. Porque essa mulher ela vai já enfrentar essa oscilação hormonal e depois ela não vai ter, que vai ser a menopausa, né? Ela não vai estar mais, ela não tem mais os hormônios, nem oscilação, nem tem mais os hormônios. Essa mulher precisa entrar preparada para isso. Sim, porque nós mulheres já somos sobrecarregadas, né? Nós temos muitas atividades na nossa vida diária. A gente tem mulheres que têm filhos, enfim, em casa, aí a gente trabalha, né? Nós estamos trabalhando fora, estamos sempre em atividade. Então, é importante a gente pensar que manter essa qualidade de vida depende de um acompanhamento médico, muitas vezes. E procurar um endocrinologista é importante. Então, se você, mulher, fez 40 anos e se sente um pouco indisposta, alguma coisa mudou na sua vida, você tem que procurar o endócrino. Perfeito. Né? E a reposição hormonal na mulher que entrou na menopausa precoce? Para essa mulher que entrou na menopausa precoce, essa tem que fazer reposição hormonal logo. Porque ela é muito jovem, né? Exatamente. Quanto mais tempo ela ficar sem reposição, mais dano ela vai ter, pior desfecho ela vai ter. A gente lembra que a gente sempre fala em desfecho cardiovascular, a saúde óssea dessa mulher, a saúde cerebral. Então, uma mulher, por exemplo, com menos de 40 anos, que entrou na menopausa de forma precoce, se ela tiver toda indicação, né, sabe o motivo que ela entrou, lógico, tem uma avaliação, mas essa mulher, ela precisa de reposição hormonal. E os sinais são os mesmos? Sim. Essa era a minha dúvida. Será que ela sente esses mesmos sinais? Então, vai depender, assim, se essa mulher entrou na menopausa precoce porque ela teve que retirar o ovário, né, o útero, por um motivo. Sim. Né, e aí ela entrou na menopausa mas naturalmente. Cirúrgica. Né, ela vai sentir também os efeitos, porque afinal de contas ela não está produzindo os hormônios, né? Foi retirado os ovários dela. E ela tem toda indicação de reposição hormonal. Sim. Tá? Então, lógico, mulher que entrou na menopausa precoce tem indicação de reposição hormonal, vai ser avaliada sempre. Avaliação é a palavra-chave, individualizada, para saber quais hormônios que vão iniciar, enfim. É depender do exame, avaliação, da avaliação. Lógico. Mas sim, essa mulher tem toda a indicação. Entendi. E eles precisam repor hormônio, os homens? Depende. O homem, né, ele vai repor hormônio se ele tiver indicação. Então, vamos lá, se esse homem chega no consultório com queixas, sintomas, que queixas são essas? Desânimo, fadiga, diminuição da libido, aumento de massa gorda no corpo, né, de gordura corporal, sintomas até parecidos com um quadro depressivo. Com certeza, o médico, ele deve solicitar, dentre outros exames, a testosterona. Então, Ele vai solicitar, ele vai avaliar a tireoide, ele vai avaliar outras deficiências, né? São inúmeras, mas com certeza a testosterona deve ser, sim, solicitada no exame.
A gente chama hipogonadismo, né? Esse homem com uma baixa da testosterona, mas é importante ter sintomas. E aí, mais uma vez, tem que ser avaliado caso a caso, né? Cada indivíduo, aí o estilo de vida daquele paciente, para ver se ele tem ou não indicação. É importante também, já que você tocou nesse assunto, em relação a esse homem que procura também o médico com essas queixas de desânimo, fadiga, se esse paciente tem um quadro de obesidade, eu já falo sempre, tem que perder peso. Por quê? Porque a testosterona é como se ela fosse ali, ela converte, né? Ela vai para outro caminho, ela vira hormônio feminino pela aromatização, né? Então, aquele paciente que ele fala que ele observou mais mama, né? Mais aqueles flancos. Então, assim, é importante uma avaliação criteriosa para ver se esse paciente ou não precisa de repor naquele momento, né? Ou depois. Nesse caso, o paciente é obeso. A gente está falando num quadro de um paciente que está acima do peso. Entendi. Né? A gente precisa ver se ele não está convertendo ali, porque essa ansiedade, às vezes, do homem achar que tudo é testosterona, nem sempre. Então, você tem que avaliar cada caso. E o que você acha dessas canetas emagrecedoras? Para esse tipo de tratamento, para tratar a obesidade? Então, as canetas emagrecedoras, né? Eu sou super fã. Seria hipócrita, né? Se não falasse assim, até porque prescrevo muito. Acho que foi realmente uma grande evolução no sentido de medicamento para a obesidade. Porque a obesidade é uma doença. Exatamente, é uma doença, né? Uma doença crônica. Difícil de controlar. Difícil de controlar, difícil de tratar. Não é simples, né? Envolve, é uma doença que ela é multifatorial, não é uma causa. Tem questões de compulsão alimentar envolvidas dentro desse processo também? Pode também ter compulsão alimentar, que foi a causa, né? Que gerou a obesidade ou sobrepeso. Mas vamos falar aí dessas canetas emagrecedoras, porque tá aí na moda, Sim. Todo mundo já ouviu falar. Quando a gente fala dessas canetas emagrecedoras, que já tem um tempo, cada vez uma evolução. Hoje a gente basicamente tem, quando pergunta da caneta emagrecedora, eu já sei que é a semaglutida, o Ozempic, né, e o Wegovy, que tanto o Ozempic como o Wegovy é a semaglutida, tá? É só bula, né? O que vai diferenciar é que o Ozempic na bula tá para diabetes e o Wegovy é para emagrecimento. A caneta de Ozempic, né, é de 1 miligrama e a de Wegovy é de 2,4 miligramas, né, que foi a dose testada ali para o emagrecimento. E a outra, né, que ainda não chegou no Brasil, né, que é a tirzepatida, é o Mounjaro. Né? Estamos ansiosos, né? Mas a caneta, né? Essas canetas, que elas fazem, né? Então, vamos começar ali com a semaglutida, que é o Ozempic, né? E o Wegovy. Elas são agonistas de um GLP-1. Nós produzimos isso naturalmente, né? Ali no nosso intestino delgado. Elas dão saciedade, esse hormônio que nós produzimos, né, da saciedade, diminui o nosso esvaziamento do estômago, dando mais saciedade. E ela faz isso, né? Ela é uma agonista, né, desse receptor de GLP-1. E o efeito é diminuir a fome e aumentar a saciedade. Mas elas não são indicadas para qualquer paciente. Tudo precisa de uma avaliação. Com certeza. Né? Semaglutida, que é o Wegovy, o Ozempic, né, atua nesse receptor. E o Mounjaro vai atuar em 2, né, GLP-1 e GIP. Né? Então ele é mais potente, assim, digamos potente, assim. Estudos aí mostrando, né, bem superior, até 47%, né, mas com certeza com excelentes respostas. Aí vai depender de como aquela pessoa está, como está a clínica dela. Exatamente. E a resposta à medicação. Exatamente. A medicação não é para todo mundo, né? Eu falo que é sempre importante o médico entender, né, a causa dessa obesidade. Quando eu falo causa, né, que tipo de fome, né, que esse paciente tem? Ele é um paciente que ele tem um transtorno de compulsão alimentar? Aí também tem que procurar um psiquiatra para ajudar a tratar ou não? Só o endocrinologista? Vai depender se o endocrinologista está habituado com aquele tipo de tratamento, né, que é o transtorno de compulsão alimentar. Se ele consegue também identificar.
Esse paciente, por exemplo, tem que saber se ele é um hiperfágico, né, se ele é um beliscador, qual a experiência, né, desse paciente com outros medicamentos para emagrecer, né, se teve sucesso, se não teve, o estilo de vida, né, até questões financeiras, né, porque são medicamentos caros, né, são medicamentos que têm um custo. A pessoa que faz, então, o tratamento com essas canetas emagrecedoras, elas podem voltar a engordar? Se ela não mudou o estilo de vida dela, ela achou que só a caneta emagrecedora, porque isso eu acho que não é muito assim, né? Se você decidiu por esse tratamento junto com o seu paciente, ele precisa compreender um todo, né? Todo um processo. Não depende somente daquela caneta, certo? Exatamente, né? O tratamento para a obesidade, o tratamento da obesidade, ela é um conjunto. Desde o diagnóstico, né? Desde o medicamento, mas muito mais que isso. Tem que ter mudança do estilo de vida. E não é fácil. Né? Alimentação, acompanhamento nutricional com nutricionista, exercício físico direcionado também com acompanhamento. E o medicamento, lógico, se tiver indicação, se necessário. Nós temos alguns medicamentos no mercado, né? Então vai depender de cada paciente, se tem alguma patologia associada, né? O que é isso? Alguma doença associada com a obesidade, né? Se esse paciente é um paciente diabético, se é um paciente, por exemplo, que ele é hipertenso, qual a idade desse paciente, tudo isso é importante. Efeitos colaterais, essas canetas emagrecedoras, é muito comum que a gente tenha alguns efeitos colaterais, por exemplo, prisão de ventre, a constipação intestinal, mas tem pacientes que têm diarreia. Entendi. Refluxo, azia. Ele precisa, então, compreender esse processo? Ele precisa passar um pouco por esse processo? Ou esses sintomas, eles duram um pouco tempo? Depende. Vai depender de cada paciente, da dose da medicação. Então, são efeitos colaterais do medicamento esperados, mas vai depender, né? Tem pacientes que são mais tolerados, toleram mais. Tem Às vezes o paciente não se adaptou. Por isso que no consultório a gente fala muito. Por quê? São medicamentos, né? Seja o Wegovy ou o Ozempic. Eles são medicamentos que, infelizmente, não precisam de receita médica. Então, eles são de fácil acesso. E o paciente, ele compra, administra, né? Isso é muito importante falar sobre isso. Perfeito. Exatamente. Ele é livre, ele pode comprar. Ele pode comprar, sem né? receita Como médica. outros medicamentos, né? Entendi. Então, ele imita o vizinho que usou, a amiga, E faz ele vai a automedicação. A automedicação, ele vai na internet e ele digita lá no Google como administrar e ele esquece que aquilo ali tem efeito colateral, que dali é medicamento. E a pessoa pode ter alguma doença pré-existente que não é indicado. Ela foi lá e... Tem que ter avaliação, né? O medicamento, ele é parte do tratamento, se indicado. Mas ele tem muito mais que isso, né? A gente sabe de que forma que vai ser retirado esse medicamento, se ele atingiu o peso, né, esperado, se aquele medicamento foi um sucesso para ele, que afinal de contas, nem todo mundo que vai utilizar o medicamento vai ter o sucesso que o colega, que o vizinho, né, teve. Então, existe todo um protocolo. Com certeza, uma avaliação. Uma avaliação e um protocolo a seguir também. Sim. Eu gosto muito de falar, quando a gente fala nesse assunto de obesidade, né, desse assunto de tratamento da obesidade, os meus pacientes que sabem disso, porque o preconceito é muito grande quando a gente fala em utilizar medicamento para emagrecer. O paciente, ele muito vai até, por exemplo, um cardiologista, né? Ele vai até o próprio endocrinologista, ele vai até o endocrinologista se ele é diabético. Para o cardiologista, ele vai se ele é hipertenso. E se ele é medicado, ele sai, né? Ele sai feliz, né? Ele sai assim, se sentindo em paz, porque ele está tratando aquela patologia, a pressão alta, diabetes. Sim. Mas quando ele procura o médico, né, ou até nutricionista e fala que ele buscou ajuda para o emagrecimento, é um preconceito. Então, se ele fala em utilizar medicamento, é como se ele estivesse utilizando algo que ele foi fraco, que ele não conseguiu sozinho. É sempre ligado a algo por falta de vergonha na cara, por isso uma que ele tem sensação obesidade. de impotência. Assim. A obesidade carrega muito o estigma, né? Então, se ele está usando remédio para emagrecimento, é porque ele foi fraco, é porque eu tenho certeza que isso não vai dar certo. É porque muitas vezes a pessoa não trata, não pensa não pensa na obesidade como uma doença.
Isso, porque é muito difícil. Porque a questão da obesidade é ligada muito ainda à questão de estética, falta de vergonha na cara. Existe uma pressão e sobre a obesidade, ela é um conjunto de fatores, né? E a gente não pode esquecer, essa avaliação é importante com o paciente. Por que eu falo isso? Porque utilizar medicamento, se necessário, para a obesidade, esse paciente, né? O paciente também tem que querer, né? Uma avaliação tem que ser feita. Ele está utilizando aquilo para ajudá-lo. Aquilo ali, a obesidade é uma doença que vai levar, né, a outras doenças, tem riscos de diabetes, da pressão alta, da gordura no fígado, de câncer. A obesidade, ela não anda sozinha. Não anda sozinha, né? Ela tem outros fatores aí que também acompanham. E dentro desse aspecto, como que você pode avaliar, integrar esse assunto à saúde intestinal? Assim, o intestino. O que o intestino ele diz sobre essa questão, sobre o emagrecimento? Como que é avaliada essa questão intestinal dentro desse processo? Pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, elas podem utilizar essas canetas emagrecedoras? Mais uma vez, assim, o intestino, eu falo que o intestino é nosso segundo cérebro, com certeza, né? O intestino do paciente que tem obesidade, né? Tem uma característica, a gente fala que é uma assinatura, né? Assinatura de cada patologia, né? Assinatura de uma síndrome do intestino irritável. O que é isso? A nossa microbiota, né? O que é isso? É como nós estamos aqui dentro. A questão, né? da desbiose intestinal também está envolvida dentro desse processo? Sempre. Um paciente que ele tem um quadro de obesidade, né? A gente sabe que ele tem ali um quadro de desbiose. Né? Existe ali um desequilíbrio da flora intestinal que vai levando por exemplo, a gordura no fígado, piora a resistência insulínica e é um ciclo, né? É uma dificuldade muito grande, né? De quem enfrenta esse processo. Sim, com certeza. E não podemos esquecer que o medicamento, seja, né, ele para emagrecer, ele também tem impacto, né? Também, inclusive, na próprio intestino do paciente, na própria flora, né, na própria microbiota desse paciente. Vamos lá, isso é importante, né? Eu recebo muitas dúvidas sobre os efeitos colaterais dessas canetas emagrecedoras, né? Por exemplo, são pacientes que eles sentem desconforto gastrointestinal, gases, né? Eles sentem pouca saliva, né? Então eles ficam mais com a boca mais ressecada. São efeitos colaterais. E por isso que do acompanhamento médico, ele vai ajudar a auxiliar ali o que você pode fazer, né, para melhorar, colocar uma fibra, se esse paciente, por exemplo, tem uma prisão de ventre, colocar outro tipo de fibra, se ele tem diarreia, né, colocar gengibre, né, se esse paciente, por exemplo, ele fica mais nauseado, às vezes ele precisa fazer pequenas refeições, né, às vezes num curto período de tempo, para ajudar que ele não fique com essa sensação ele fica empazinado, né? Exatamente, exatamente, porque tem que lembrar que essas canetas, elas deixam a comida mais tempo aqui dentro. Ah, entendi. Então, o paciente que ele vai reclamar que ele tem o arroto, né? O famoso arroto. Por que isso? Porque tem mais tempo, a comida fica mais tempo aqui. Aí fica exatamente. O refluxo, né? Então ele sente esse desconforto. Então, quando você está sendo acompanhado, né, o médico, junto com o nutricionista, vai saber intervir nesses momentos, né? Entendi. Dando dicas, avaliando, né, reavaliando, trocando o horário de uma medicação, diminuindo a medicação, né? Orientando até na ingesta hídrica, que é água, né? Que geralmente os pacientes não bebem. Tem gente que não toma água. Exatamente. Sabe? Mas tem gente que não toma e não gosta de água. Mas tem, né? Mas tem. Eu falo que água não é uma escolha, não né? é escolha. É uma necessidade. E você não tem que esperar o seu corpo sentir sede para tomar água. Gosto muito de falar dicas, né? Por exemplo... Mas tem gente que esquece de tomar água. Tem gente que, às vezes, coloca a garrafinha de água aqui para lembrar. Está trabalhando. É disciplina. É disciplina. Isso é foco na água. E é lembrar mesmo. Então, vamos lá. O que é importante na questão da água? Eu tomo água. Então, o paciente que vai lá, ele toma um copo 3 copos de 200 ml, daqui a pouco ele acha que ele tomou. Sim. Então, eu gosto muito de fazer um cálculo simples, que o paciente deve, assim, o indivíduo, né? Ele pega o peso dele e multiplica por 35. Aquilo que ele vai achar
vai ser uma média, tá, gente? Quanto que ele deveria tomar de água por dia? Isso já ajuda ele ter um parâmetro, né, para saber quanto que ele deveria tomar de água. E é muito importante. É um cálculo básico, né? A gente fala em torno de 35, ele vai multiplicar 35, né, vezes o peso dele, que é uma conta básica, eu falo que isso ajuda. Então a palavra aqui é disciplina. Disciplina, sempre, sempre. Sobre esse assunto. Exatamente. Nossa conversa rendeu, né? Porque a gente começou falando de saúde da mulher e agora nós estamos falando de emagrecimento. E eu acho, assim, sempre muito bom conversar com você sobre... assim, o endocrinologista, ele tem muito a nos dizer. Porque é um todo, né? Eu acho Com certeza. Eu acho que muitos também é do médico que olha para o paciente de uma forma integral. Sim. Então, você não olha só para o que ele está sentindo. Você não olha só para o sintoma. Você olha aquele paciente integralmente. Porque tá tudo integrado, né? Tá tudo integrado. Então, o intestino tá ligado à parte imunológica, que tá ligado ao cérebro, que tá ligado à tireoide, né, que está ligado ao fígado, que está ligado ao cérebro, mente, coração, enfim. Eu queria te fazer uma pergunta. Essa questão relacionada à compulsão alimentar. Tudo agora é compulsão alimentar. Se a pessoa comeu um pouco a mais no domingo, ela tem compulsão alimentar. Se ela exagerou um pouquinho na comida durante a semana, ela tem compulsão alimentar. Ela engordou um pouco, ela tem compulsão alimentar. Afinal de contas, como que a gente pode identificar essa questão de compulsão alimentar? Aproveitando aí que todos estão falando sobre isso. Ótimo. Eu sou apaixonada por esse tema, né, o transtorno de compulsão alimentar. Acho extremamente importante falar sobre esse assunto, porque as pessoas, né, parece que todo mundo tem compulsão alimentar. Gerou é compulsão alimentar. Então vamos lá. O que é isso? O que é transtorno de compulsão alimentar? É um transtorno psiquiátrico. Já fala transtorno, né? Exato. Transtorno. É um transtorno psiquiátrico. É um dos mais comuns, né, dos transtornos alimentares. Te dar um exemplo, a gente tem a anorexia, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. Então, esse é um transtorno bem comum, acomete mais mulheres. Entendi. Geralmente começa na vida adulta, mas vamos caracterizar isso. Afinal, o transtorno de compulsão alimentar é quando o indivíduo, ele come em grande quantidade, uma quantidade em que pessoas na mesma situação que ele não faria. E ele come em grande quantidade num curto período de tempo. Ele come de forma muito rápida, até ele se sentir desconfortavelmente cheio. Depois daquele evento, geralmente ele sente culpa, arrependimento. É um indivíduo que ele pode comer até escondido, né, por conta dessa situação. Ele tem vergonha dele mesmo. Exatamente. O transtorno de compulsão alimentar, o indivíduo ele tem que ter essas características, né? A gente tem algumas características que a gente vai definir, lógico, mas o que é importante é a palavra que define ali, né? Quando a gente fala em transtorno de compulsão alimentar, é a perda de controle. Ele tem perda de controle. Ele come rápido, em grande quantidade, num curto período de tempo, porque ele tem perda de controle. Ligado a sofrimento, né, ligado a outros transtornos, pode ter ligação com bipolaridade, com depressão, né, até com esquizofrenia. Então, assim, para eu caracterizar isso, além, né, do que eu falei com você, a gente precisa ter pelo menos um episódio de compulsão alimentar por semana, pelo menos um, durante 3 meses, para a gente pensar, definir esse transtorno de compulsão alimentar. Essa pessoa precisa ser acompanhada durante 3 meses para poder definir. Lógico, ele já chega no nosso consultório relatando, né? E a gente tem alguns questionários, eu aplico alguns questionários. Outra coisa que é importante. Mas aí essa pessoa te procura com a intenção de emagrecer? Geralmente, quando esse paciente ele busca o endocrinologista, ele busca por quê? Vamos lá. O transtorno de compulsão alimentar só o paciente, quem tem transtorno de compulsão alimentar é o paciente que tem obesidade? Não, né? Só que o transtorno de compulsão alimentar pode levar a um quadro de obesidade, né? Que tem muita associação porque ele consome em grande quantidade o alimento. Tem arrependimento, enfim. Esse é um diagnóstico que a gente precisa ser feito, né? O que eu falo sempre com o paciente, que a gente jamais vai fazer diagnósticos de transtorno de compulsão alimentar
dentro de uma churrascaria, de um rodízio, dentro de um rodízio de pizza, em ambientes onde que favorecem, né, a comer em grande quantidade, né, em hotéis, né, com all inclusive. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. A compulsão alimentar, ela vai de acordo com esses episódios, tá? Então, ela é leve, moderada a grave. Quanto mais episódios esse indivíduo tem por semana, mais grave ele tem o transtorno. O que é importante? Essa mudança, né, esse acompanhamento, ele tem que ser multidisciplinar. Psicólogo, psicoterapia, nutricionista. A família tem que ser envolvida, né, nesse tratamento, porque tem questões, né? Tem uma tomada de consciência aí que todos têm que tomar, né? Então é importante que o tratamento ele seja multidisciplinar, com vários profissionais junto ali com esse paciente, porque esse paciente ele tem sofrimento. E a família precisa entender isso porque ela precisa ajudar. Com certeza. Então, a contribuição da família é um ponto-chave. Essencial. Além do acompanhamento multidisciplinar. Né? Exatamente. E aí eu sei que a pergunta que eu recebo todos os dias, né, é sobre medicamento, lógico. Desde 2015, né, o FDA aprovou um medicamento em bula, lixdesanfetamina, que é um medicamento que inicialmente foi prescrito, né, para quem tem transtorno, né, quem tem déficit de atenção, que é o TDAH, né? E esse medicamento, em 2015, foi aprovado para tratamento de transtorno de compulsão alimentar. O que é importante diante de medicamento? Avaliação médica. Nem todo paciente pode usar. Tem que ser criterioso. E aquela fase de adaptação também. E assim, nem todo paciente pode usar. Né? Quem é o paciente? Às vezes o paciente tem outros transtornos, né? Outras doenças que precisa ser avaliada, às vezes acompanhamento, inclusive, principalmente que nesse momento, eu acho que o psiquiatra ajuda muito, né? Um parceiro essencial, né? É muito importante esse diálogo, né? Entre os profissionais da saúde, né? O endocrinologista com o psiquiatra. Enfim, eu acho que é um ponto-chave também dentro do tratamento desse tipo de transtorno. E é grave, né? Um transtorno de compulsão alimentar, ele é grave, né? O transtorno de compulsão alimentar, ele traz muito sofrimento. O transtorno de compulsão alimentar... Então, ele não é grave, ele é... Lógico, ele vai ser grave de acordo com, dependendo da consequência, você né? Falou lógico, que tem né? leve, moderado e grave. E assim, esse leve, moderado e grave é de acordo com os episódios que ele tem por semana. Entendi. Né? Então, a gente vai estabelecer quanto mais grave, quanto mais episódios que ele tem de compulsão por semana, né? Significa que ele está mais com a perda de controle, mais chances de engordar, mais chances de ter outra doença, o diabetes, né? Tem mais sofrimento, está envolvido. É muito sofrimento. Mas o mais importante, tem que ser tratamento multidisciplinar. É muito comum no meu consultório, pode ter certeza, de pacientes que nem imaginam ou nem imaginavam que tinham transtorno de compulsão alimentar. Fizeram uso das canetas emagrecedoras e não obtiveram resultado, né, satisfatório, né? E às vezes você muda o tratamento do paciente e o paciente tem boa resposta. Por quê? Entendi. Porque, como a gente falou lá no início, sobre tratamento para obesidade é individual, né? Você tem que avaliar cada paciente, quem é o meu paciente que está ali na minha frente, o que ele traz para mim do passado, histórias, o tipo de fome, né? O tipo de fome essencial, né? Tratamentos anteriores, né? Experiência com tratamento anterior, estilo de vida. Conta muito, né? É um conjunto, né? Exercício físico, dieta, né? Como é que ele... seletividade alimentar, como é que é isso, né? Intestino. Sim. Sempre, né? Eu sou apaixonada pelo intestino, porque eu acredito que tudo começa ali. Inclusive, tem um teste da microbiota, né? Intestinal. O que você acha sobre esse teste? É um teste que eu realizo lá na minha clínica. Eu sou muito apaixonada por esse teste. É um teste que, na verdade, ele é como se ele fosse abrir pra gente ali o que tem ali nesse intestino grosso, tá? Não é no intestino delgado.
Entendi. Intestino grosso. Ele não é para fazer diagnóstico de doença, mas ele serve como uma ajuda, como um complemento, se a gente pensa, se a gente desconfia, né, em alguma patologia ou em alguma questão ali que não ficou tão bem resolvida com os outros exames. Entendi. Que ele vai te ajudar mais ainda a personalizar esse tratamento. Ele dá um direcionamento para a personalização Exatamente. do tratamento desse paciente. Isso, porque a nossa microbiota intestinal, né, ela é composta de bactérias, fungos, né, vírus. Eu falo que tá tudo em harmonia, deveria estar tudo em harmonia. Mas a gente sabe que o desequilíbrio, né, dessa flora chamada desbiose, isso impacta, né, em todo o restante do nosso corpo. Sim. Né? O que acontece no intestino não fica ali só no intestino, isso tem repercussões. Isso é bom lembrar que 70% do nosso sistema imunológico está no intestino. Então, a conexão é muito grande, né? Então, a gente precisa ter um cuidado importante com o nosso intestino. Com certeza. Então, a gente precisa ter um cuidado com o que a gente... Tratar esse intestino. Sim. Mais do que, né, o que a gente come, o que a gente absorve. Exatamente. Né? O que a gente absorve? Nem tudo que a gente come, a gente absorve. E o intestino é o impactante, né? Porque ele é o contato, né, do meio externo. Sim. O intestino, o alimento, ele é o contato, né, o intestino com o meio externo. É o que a gente vai... Gente, é muita coisa, né? É muita coisa para entender. A gente precisa compreender que a gente precisa ter o cuidado, o autocuidado. Sim. Falar em autocuidado. Se observar. Falar de cocô. Exatamente. Né? Um tabu. As pessoas parece que, né, todo mundo olha para um lado. Que assunto é esse, né? A cor do cocô, né? Consistência. Né? É como se fosse algo, né, que ninguém fizesse, né? Exatamente. E isso aí é da forma que a gente vai, né? Foi criada, da porque forma se você parar para pensar, né? Tomei água e tornou aqui. Se você for pensar, a pessoa, se me perguntar assim, você sabe quantas vezes você foi ao banheiro essa semana? Eu sinceramente, eu não vou saber te responder assim com clareza. Eu tenho que parar para pensar. E eu acho que não. Eu acho que hoje eu ainda não fui. Entendeu? Então a gente às vezes nem faz essa avaliação ao longo da semana, só quando a gente já tá assim... Como diriam, enfesada. Exatamente. Enfesada. E assim, o que é importante? Porque o intestino, né, ele reflete, né, igual eu falei, em todos os outros sistemas, né? Enfim, tá tudo interligado. E o cocô, né, ele é importante para a gente fazer essa avaliação. Então, o paciente, por exemplo, o indivíduo que ele tem prisão de ventre, constipação intestinal, a gente tem que pensar em várias causas. Alimentação, se tem alguma doença associada, Entendi. Padrão, né, de alimentação. O nosso padrão alimentar é um padrão ocidental, muito rico em gordura ultraprocessada. A gente adora pacote, né? É aquela coisa, ir ao mercado, planejar a sua alimentação durante a semana, pensar no que você vai fazer, isso dá trabalho. Muito. Pensar no que, se você vai usar ali aquele tempero artificial, ou se você vai usar o tempero natural, isso dá trabalho. A pessoa está em busca do sabor, muitas vezes do sabor. Exato. Então, abrir um pacote, às vezes acaba sendo mais fácil do que você... também tem estilo de vida, né? Tem questões aí envolvidas. O estilo de vida saudável dá trabalho. Dá trabalho. Ir ao hortifruti, fazer compras, né, demanda tempo, né, e demanda descascar, demanda cozinhar, higienizar limpar, aquilo tudo. Exatamente. E abrir pacote é mais simples, né? Acordar, ir para se exercitar, né? Às vezes está frio, né? Às vezes está calor, dá trabalho. Dá trabalho. Não, então aquele indivíduo que tem esse trabalho... A pessoa acha que vai sair para se exercitar, aí fala assim, eu poderia estar usando esse tempo para descansar. Tô tão cansado. Sim, é mais fácil. E não entende que lá, ele também vai se exercitar, mas ele também vai descansar. Assim, não vai pensar em nada, vai pensar naquele exercício. Então, é uma forma de descansar sua mente. Eu, pelo menos, penso assim. Quando eu estou me exercitando, eu me sinto muito leve. Às vezes, eu estou desanimada, vou pra academia e lá eu fico diferente. Sim. Eu saio de lá com outra energia, sabe? Se eu tô caminhando, eu saio com outra energia. Então, é muito do que você realmente quer pra si, né? Do que você deseja sentir. Se você acha que você precisa de mais tempo para descansar, você vai descansar. Mas se você pode usar aquele tempo também pra cuidar de você,
cuidar de você, de si, né? Você vai utilizar. Então, é muito sobre esse trabalho. Exatamente. De pensar em tudo isso. Dá trabalho. Então, assim, o intestino, com certeza, é o nosso segundo cérebro. E a cor das fezes? Depende. Depende? Vai depender, né, da sua alimentação, vai então, depender... não é a cor das fezes ou consistência, é um conjunto. Não, sim, com formato. certeza, o formato, né, se essas fezes, no consultório eu uso a escala de Bristol, né, que ela caracteriza ali a consistência, né? Lógico, diante de outras perguntas, a quantidade de fibra, né? Que esse paciente ingere, a quantidade de água, né? Como é que é a alimentação, né? Tem indivíduos que comem mais, outros comem menos, né? Se tem alguma cirurgia prévia, né? Retirada de vesícula. Se tem alguma doença inflamatória intestinal. Se tem alguma doença inflamatória intestinal, se ele tem uma intestino irritável, se ele consome muito café, se ele... Enfim, né? É uma avaliação... Ai, tô preocupada, sou muito movida a café. Eu sou movida a café, eu adoro café. Você gosta de café? Sou apaixonada em café. Gente, eu adoro café. Com moderação, ele é benéfico. E lógico, se você tem que avaliar outras questões. Tem alguns pacientes que não são bons candidatos, eu falo, para ingerir muito café e às vezes você tem que retirar. Né? Que a gente chama dos metabolizadores de café. Tem pessoas que elas não metabolizam bem o café. Ah, é? Ah, eu então, acho que o café, ele tem insônia, ele tem taquicardia. É mesmo? Né? Não pode tomar café depois de 3 horas da tarde, não às consegue vezes dormir. Nenhum café. É um paciente que você às vezes tem que retirar. E às vezes pioram também, por exemplo, paciente com intestino irritável, às vezes o café prejudica ele. Ai, eu adoro café. eu acordo, a primeira coisa que eu quero fazer é tomar um cafezinho. Ai, muito bom, né? Ai, gente, uma delícia. Não, ninguém pode tirar meu café, eu vou ficar bem triste se isso acontecer. Mas, Claudinha, eu adorei conversar com você. O prazer foi meu. Assim, a nossa conversa foi guiada de uma forma muito natural, né? Porque você fala com propriedade sobre o que você realmente sabe, vivencia dentro do seu consultório. E a gente vê que você gosta do que você faz, né? Eu vejo lá nas suas redes sociais as pessoas comentando embaixo dos seus posts. Ah, ela cuida de mim com tanto carinho. Enfim, eu vejo isso. Isso é muito bom. É um retorno, né? Que a gente tem de tanto que... da dedicação. Quando a gente faz o que gosta, né? Mas demanda muito tempo. Sim, porque a gente tem que... muito estudo, né? Muito estudo. A pessoa que estuda, o médico estuda. Então, ele precisa se atualizar o tempo todo, ele precisa estar em constante... Ele precisa estar em movimento e acompanhar as mudanças, né? Então, tá tudo acontecendo. Você falou sobre o Monjaro. Tirzepatida. E estão vigiando não ali. Não tem no Brasil ainda. Não tem ainda, mas vai chegar. Vai chegar. Com certeza. Vai chegar para ser aprovado. Não, já foi aprovado. Já foi aprovado. Então É só chegar mesmo. É só chegar. E é sempre muito bom conversar com você. Adorei. Obrigada por você ter aceitado o convite, né? Nossa amizade tão ótimo, com certeza. Claudinha? Muito prazer bom. Foi todo meu. Muito bom. Faremos mais vezes, né? Vamos com certeza. combinar. E esse, então, gente, a gente vai terminar aqui. Esse foi o Gotas de Saúde, um quadro do Enlace Podcast, tá? E a gente, de vez em quando, nós teremos alguns profissionais, vamos convidar a Cláudia novamente para falar um pouco mais sobre a área dela. Tão interessante, fala sobre tantas coisas, né? Enfim, muito obrigada por terem nos assistido, né? E a gente fica por aqui. Até a próxima.